Considera-me até mil gerações. Forte em nome de Jesus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero, e não esquecendo também de louvar a Deus pela vida de todos quantos estão nesse lugar, os líderes, pastores e todos aqueles que não vou conseguir citar seus nomes ou função que desempenham aqui na igreja, mas de alguma forma deixaram seus afazeres para poder estar aqui no dia de hoje, para juntos fazermos o nome do Senhor ser engrandecido, ser louvado e ser exaltado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, dizer que Deus continue te abençoando, te fortalecendo e fazendo mais e mais e mais na sua vida, em nome e no sangue de Jesus. E não esquecendo de louvar a Deus pela vida do nosso irmão que está aqui. Ele lá trabalha como evangelista conosco. Ele não sabia que poderia vir aqui, porque talvez se eu lhe avisasse, ele poderia preparar mais um pouco, mas eu só lhe surpreendi. Eu somente mandei mensagem dizendo, fala para a evangelista Assane para trazer o meu microfone, porque temos uma missão para fazer. E nem ele sabia de onde nós vínhamos, não sabia. Ele só ficou surpreso quando eu lhe dei endereço. Ele começou a investigar, disse, não, nessa igreja eu conheço. Pode ser a igreja do pastor Zacarias. É por isso que nós saímos e viemos para cá hoje. E eu geralmente quando quero sair não informo ninguém. Mesmo a pessoa que está a pregar hoje na igreja não sabia que poderia pregar. Eu só mandei mensagem dizendo que não vou estar lá. Quando pergunto quem vai ministrar, disse para vocês é que sabem. Isso não é errado. É porque muitas das vezes, ou seja, nós como líderes ou como pastores, como homens de Deus, nós não queremos crescer sozinhos. Nós também queremos ver outras pessoas a crescer. E o crescimento muitas das vezes não acontece como você quer. O crescimento acontece como o outro quer. O problema é esse. É por isso que enquanto você querer que as coisas aconteçam da sua forma, você vai crescer com problema. Se você quer crescer de uma forma genuína, você tem que suportar a ordem dos outros. Você tem que estar pronto para receber e cumprir a ordem de outras pessoas. É porque, ou seja, quando você faz essas coisas, você vai crescer. Se você quer crescer comendo apenas carne, você vai crescer mal. Mas quando você cresce com pessoas que sabem avaliar os alimentos, come isso, come aquilo, come dessa forma, você vai crescer saudável. Aleluia. Eu não vou muito longe. Quando vou correr um pouco por causa do nosso tempo, peço aquele telefone pequeno para controlar a hora. Aleluia. Não é muito boa, mas não vou falar assim em público, porque aqui tem pessoas que não sabem dominar suas línguas ou boca. Aleluia.
Posso falar aqui, mas depois amanhã você vai começar a divulgar lá. Então não vai ser bom. Então vou conversar só com os líderes e eles vão falar aqui. Não é revelação para você dizer, era revelação para mim, mas não falou. Começaram a incomodar a pastora aqui. Alongais, não era para ir. Não é isso. É uma coisa que tem a ver com a igreja. Aleluia. Igreja, vou vos explicar uma coisa. Toda a igreja onde se ensina a verdade, demônios ficam assim, feiticeiros ficam assim, as trevas ficam assim. Toda a igreja onde existe brincadeiras de mau gosto, até demônios fazem a questão de levar pessoas para lá. É verdade, papai. Se você conhece uma igreja onde está cheio de pessoas, mas lá não se ensina a verdade, ou ensina-se uma verdade meio deturpada, assim, tem que saber que alguma coisa está lá. Uma igreja onde se ensina a verdade e bêbado sente-se à vontade, tem que saber que não está sendo confrontado de verdade. Porque diabo não gosta que as pessoas entrem em lugares que se ensina a verdade. Porque ele sabe que se ele conhecer a verdade, ele será liberto. E toda coisa maligna que ele tinha colocado naquela pessoa vai ser tirado. É por isso que ele luta todo o possível para que a pessoa não esteja no lugar da verdade. É verdade, papai. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Então, a revelação que Deus me deu, não vou falar aqui em público aqui. Vou deixar para lá, no segredo. Abra comigo a sua Bíblia muito rapidamente, em nome de Jesus. Eu não vou louvar. Precisamos ter um tempo de ler a palavra de Deus. Peço para você, para registrar lá no livro de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. É um versículo que você vai ler. E depois de você ler esse versículo, o que acontece? Você vai ter que declarar o enfraquecimento dos teus inimigos. Aleluia. Estou a dar instrução aqui. Já que eu não posso falar, porque alguns, boca deles não lhes obedece. Então, quando chegar em casa, você abra 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. Somente no 1 só. Você vai ler e depois você vai orar baseando-se neste versículo. Você vai levar um tempo a orar, declarando o enfraquecimento dos seus inimigos e declarando o teu fortalecimento. Você deve ver que preguiça de orar vai desaparecer, forças que te combatiam vão começar a desaparecer. E algumas pessoas que te perseguiam vão começar a reduzir a intensidade por causa dessa oração que você vai fazer. E outro ponto que você vai ter que fazer, ao chegar em casa, você precisa abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no seu capítulo 20, versículo 15, e você vai ler essa palavra. Só no 15, 20, 15, você vai ler essa palavra. Você vai ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você ter um entendimento claro do que está a dizer essa palavra. E depois de você ler, você vai levar um tempo a orar de acordo com aquilo que está escrito lá. E você vai começar a analisar quais são as coisas que o diabo engoliu da minha vida. Quais são as coisas que demônios engoliram da minha vida? E você vai começar a orar e declarar que o inimigo que engoliu isso, engoliu aquilo, engoliu mais isso, ele precisa vomitar ainda neste ano. Seja emprego que ele engoliu, você vai ter que declarar para o inimigo vomitar o emprego que ele engoliu de você. Seja felicidade, seja casamento, seja dor, seja que tipo de coisa que você sente que o diabo engoliu essa coisa aqui, e você vai declarar que ele vai ter que vomitar em nome de Jesus. Se você está no Espírito, está percebendo muito bem do que estou a falar.
Igreja, vou explicar uma coisa. Você pode ser alguém que ora até sair ranho. Amém. Mas se você não tem homem de Deus para te instruir, você não vai longe. É verdade, papá. Aleluia. O problema de alguma pessoa dizer, eu também costumo orar, eu também sou quente. Amém. Você é quente na oração, mas você precisa de alguém para te instruir. A Bíblia diz que Ana orou até ficar, parece que está grossa, não conseguir mais falar, mas nada acontecia. Mas quando esteve diante do sacerdote, ele disse, o que se passa? Você está bêbada, está grossa? Disse, não, eu sou uma mulher atribulada no espírito. Há uma coisa que eu estou a querer, estou a vasculhar assim, nada. O sacerdote, ele não disse vai orar, somente declarou algumas palavras. Declarou algumas palavras. E ele recebeu aquelas palavras. E aquelas palavras, com a oração que ela fez, aquela instrução que ele tinha dado a ela, o que acontece? Houve algo que aconteceu no mundo espiritual e teve o nascimento do menino Samuel. Amém. Escuta uma coisa. Tudo que você tentou resolver por meio da sua oração particular e não deu certo, aproxime e receba instrução do seu líder espiritual. As coisas vão acontecer. Glória. As coisas vão acontecer. Muitas das vezes nós confiamos a nós mesmos. Quem tem um pai geralmente nunca sofre muito. É verdade. Não estou a dizer se você tem pai, você não sofre. Estou a dizer quem tem pai não sofre muito. Porque aquilo que, mesmo uma criança que é boa em empurradas, se ele ver que essa aqui não for conseguir, vai me ensaiar, vai dizer como? Vai pegar kulongela com nani? Na paiwanga. É por isso que quem tem um pai não sofre muito. Porque ele tem pai. Pequena coisa que ele não conseguir resolver, vai entregar aos seus pais. Ele sabe que como vão saber resolver. Então faça isso, que Deus vai estar contigo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Abra comigo a sua Bíblia muito rapidamente aqui no livro de Lucas 5. Pensa para estar um pouco fundo, um pouco só um pouco fundo. Aqui no livro de Lucas, no seu capítulo 5, versículo, louvado seja Deus, aqui no versículo 17, diz assim: certo dia, quando ele ensinava, certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Louvado seja Deus. Não vou ler muito por causa do nosso tempo. Igreja, preste muita atenção. Hoje eu trago palavra de sabedoria para a sua vida. Eu trago palavra de conhecimento para a sua vida. Muitas pessoas, correm atrás de profecia. Aleluia. Profecia é bom, mas palavra de sabedoria é muito mais bom. Glória a Deus. Muitas pessoas correm nem para se encontrar com a pessoa que diz assim: estou a ver que sua mãe é mulher. Então isso nós não queremos isso não. Nós queremos palavra de sabedoria. Queremos palavra de conhecimento. E a profecia vem para complementar. É mais ou menos assim. É por isso que toda profecia sem palavra de sabedoria é a mesma coisa que um curandeiro faz. É verdade. Só haver um fuga, só acabou por aí. Por isso aí. Então, abra seus ouvidos para você ouvir a palavra de Deus. Nós, quando vamos aqui na palavra de Deus, nós encontramos uma história que aconteceu há muitos anos atrás. O Senhor e Salvador Jesus Cristo esteve aqui na face da terra. Nós sabemos que Jesus, ele pregava a palavra.
Jesus ensinava a palavra. Ele fazia a vontade de Deus aqui na face da terra. Ele cumpriu com a missão dele. Só que a palavra diz que certa vez Jesus estava numa casa. A outra versão diz que estava numa igreja. Mas a palavra original diz que ele estava em um certo lugar, numa certa casa. Ele estava a ensinar naquele lugar. E pessoas ouviram que Jesus estava naquele lugar. E muitas pessoas na circunvizinhança, pessoas de Judeia, pessoas da Galileia, pessoas de Jerusalém, vieram naquele lugar para poder buscar alguma coisa. Porque a palavra diz que naquele dia havia uma graça que operava naquele dia, que era a graça de cura. Posso explicar uma coisa, igreja? Amém. Diga para seu irmão, não viva de movimentos. Não viva de movimento. Não viva de movimentos. Não viva de movimento. Algumas pessoas, quando estão na igreja, estou fugindo um pouco da palavra aqui. Algumas pessoas habituaram sempre culto de cai, sempre habituaram esse tipo de culto. Uma pessoa que é guiado por Deus, ele não vive em movimento. É por isso que tem pessoa que fala assim, quando na igreja ninguém cai, diz que o pastor perdeu graça, perdeu unção. Nem sempre é assim. Nós não podemos viver de movimento. Porque a palavra diz que naquele dia não havia graça para paralítico. Naquele dia não havia graça para cegos. Naquele dia não havia nenhum ambiente para talvez o mudo falar. Mas diz a Bíblia que havia graça para curar somente os enfermos. É isso que diz a Bíblia. Yes. É por isso que não se surpreenda aqui na igreja você vir nesse lugar e nesse dia só haver cura. E nesse dia haver só mover do Espírito Santo. E no outro dia haver apenas palavra. Não significa que a graça saiu, mas significa que naquele dia havia uma certa graça para beneficiar as pessoas naquele dia. Yes. Aleluia. Ah, nada, parece que o pastor está em pecado, porque lá na igreja, orou para lá ninguém caiu. Não, nós precisamos mudar nossa mente. Você não pode viver de movimento, senão vamos mudar a igreja. Igreja do movimento, não. Diz a Bíblia que havia graça para curar os enfermos naquele dia. Só que não é sobre Jesus que eu quero falar. A palavra diz que naquele dia havia muitas pessoas, doutores da lei, estudiosos daquela época, também estavam lá. E a outra versão diz que a casa estava cheia, não havia espaço. E havia também um grupo de manos, de irmãos, que tinham carregado um paralítico numa maca. Levaram aquele paralítico, não sei de onde, se é da Galileia, se é da Judeia, se é de Jerusalém, eu não sei. Só a palavra diz que carregaram um paralítico numa maca. E aqueles homens levaram esse 4 homens, carregaram esse homem ao encontro de Jesus para ser curado. Lembra-se que nesse dia havia graça só para curar. Jesus não queria alguém que andava assim, não queria nesse dia. Nem alguém que andava assim, tipo certo. Jesus não queria nesse dia. Igreja, vou te explicar uma coisa. Há dia que você vai chegar na casa do homem de Deus, você com um problema para ser atendido, mas você vai chegar lá, vai dizer, Deus te abençoe, Deus terá uma graça. Não é para você reclamar, assim quando não me tira, nem quando é cajanja, nem quando é manica, só tu pode encontrar base. Algumas pessoas habituaram a ser colocado mão até sair em panza, para eles sentirem que foi orado mesmo. Professai, papá. Aleluia. Alguns habituaram, pai, pastor, da beira assim. Alguns habituaram assim. Mas tem dia que você tem que chegar lá. Homem de Deus está a sentir que hoje não quero sentar com ninguém, não quero ouvir problema, só vou dizer Deus te abençoe, já está. Você recebe aquela palavra e já está. Glória. Aleluia. Vai chegar, papá. Esses homens levaram esse paralítico. Yes. Vocês sabem, para quem trabalha no hospital, ou para quem já cuidou de um doente, sabe
que não é fácil você lidar dia após dia com paralítico. Alguém que faz tudo ali. Urina, defeca, faz tudo aonde? Ali. Mesmo se tiver enjoo, não tem como correr para ir vomitar lá. Vai fazer tudo aonde? Se alguém está a almoçar, está a ouvir palavra enjoo contra dele, eu estou a pregar aqui. Aleluias. Vocês sabem que não é fácil lidar com paralítico, não é fácil. Ou lidar com um doente, não é fácil. Você precisa carregar amor no seu coração. Sem amor, até você vai orar para aquele doente que te pinda mocoa mesmo, para você ficar livre. Mas, sim, se você não tiver amor, vai dizer, melhor bazar, para eu estar o quê? Livre. Você fica desprogramado quando tem paralítico em casa. Fica desprogramado. Mesmo no trabalho, você não trabalha à vontade. Mas a Bíblia diz que esses homens carregaram esse homem ao encontro de Jesus. Ao chegar naquele lugar, eles viram que a casa estava cheia, não tinha espaço, não tinha lugar, não tinha como eles entrar. E a palavra diz que aqueles homens tinham fé. Diga fé. Aqueles homens tinham fé. Ao reparar naquele lugar, viram que a casa estava cheia. Naquele tempo não havia som, mas as pessoas estavam lá a ouvir a palavra, a ouvir o que Jesus falava. E aqueles homens também disseram assim: nós saímos não sei de onde, ao encontro de quem? De Jesus. Para esse nosso amigo aqui, há de ficar bem hoje. Querendo como não, viemos a lhe carregar, mas esse mano aqui vai ter que voltar a andar sozinho. Sabemos que não há graça para paralítico ou para cegos, mas hoje esse homem vai ter que andar. Yes. Eles tinham fé. Quem tem fé é maluco. Diga, quem tem fé é maluco. É maluco. Toda pessoa. Na Nigéria houve um homem. Aquele homem, quando via que alguém morreu, ele chegava assim. Dizia, assim morre. Tipo, ele perguntava assim, tipo, essa é a primeira vez que ele morre. O pessoal começava a rir. Dizia, agora ressuscita mais gente. Logo doente, ressuscita. Houve esse homem, depois vou explicar isso aí. Houve um homem que, quando ele chegava assim, encontrava mortos. Ele só chegava assim, tipo, pegava o braço dele, levantava logo, se fazia de bêbado, doente logo, andava. Ou seja, alguém que estava morto ressuscitava. Ou se via alguém que estava aí, assim, chegava, ele empurrava, e aquele homem chegava e empurrava aquele cego. Aquele cego fazia isso, logo travava, logo está vendo. Aleluia. Então, por que ele fazia aquilo? É por causa da fé que ele tinha. Ele é um homem que carregava muita fé. Ele é um homem que carregava muita fé. Aleluia. Então, o que eu quero te explicar aqui no dia de hoje? Toda pessoa que tem fé é visto, parece maluco. Você pode não ter nada no seu bolso, dizer que eu de viajar esse ano. A pessoa te rir. Porque isso chama-se fé. Você pode ficar doente e dizer que eu hoje vou conseguir pedalar bicicleta daqui até Balança. A pessoa te rir, nem andar não dá conseguir dizer vou conseguir. É fé. É por isso que quem tem fé é maluco diante das pessoas. E esses homens tinham fé. Eles viram que não tinha como entrar. Acredito muito bem que tentaram fazer com licença. Todo doente tem prioridade, é ou não é? Mas eles nem prioridade não foram dados. O que aconteceu? Eles tiveram uma ideia. A fé te dá visão. A fé te dá ideias. E esses homens tiveram que subir no teto, sabe? Tiveram que invadir a casa de dono. E colocaram aquele homem através do teto até lá dentro, aonde estava Jesus. E Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens, Jesus disse para aquele paralítico, disse, teus pecados foram perdoados. Doutores da lei, os conhecedores da Bíblia, os netos de Deus, em outras palavras, estavam aí, ouviram. Quem é esse que está a insultar a Deus?
dizer que perdoa pecados. Quem é que perdoa pecados a não ser Deus? Não. Igreja, na igreja não somente temos crente, mas também temos conhecedores da palavra. Temos. Hoje em dia nas igrejas não tem apenas crente, existem donos da palavra. Antes do pastor pregar, ele já sabe o que o pastor quer pregar. Se você tem esse espírito, remove esse espírito dentro de você, porque não é de Deus esse espírito. Procura sempre ter um coração ensinável. Diga para você, irmão, tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Eles ficaram incomodados com isso. Quem é esse que diz que perdoa pecado, senão Deus? Eram mestres da lei, tinham certificados, sabiam tudo do judaísmo, mas não tinha revelação para saber quem é Jesus. Escuta uma coisa aqui, igreja. Você pode estudar, é bom, eu ajudo as pessoas a estudar, mas busca revelação. Yes, é verdade. Paulo perseguia a igreja, não é porque não conhecia a Bíblia, conhecia a Bíblia muito bem, mas ele perseguia porque não tinha encontro com Jesus. Quem não tem encontro com Jesus é problema sério. É por isso que às vezes não é o pastor que é chato, é você que não tem revelação da palavra. É verdade, papai. Quem não tem revelação, por mais que saia desta casa e sempre será problema. Porque o problema não é lugar, o problema é o teu coração. Não é um coração ensinável. Aleluia. Tenha um coração ensinável. Nunca diga que você já sabe. Você não sabe nada. Você precisa aprender muito mais. Esses homens chegaram aí, colocaram esse homem pelo teto. E Jesus viu esse homem, orou por ele. Ou seja, Jesus disse, os teus pecados foram perdoados. Houve confusão. Jesus disse para ele, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta-te e ande? Como ele estava aí para fazer barulho, Jesus olhou para a fé daqueles homens e olhou para aquele homem e disse, levanta-te e ande, porque a tua fé te salvou. E aquele homem levantou, pegou a maca dele e foi embora andando. Lembre-se que nesse dia não havia graça para paralíticos, havia graça para curar. A atmosfera estava lá, quem poderia vir com que tipo de problema estaria ou seria curado. Mas aquele paralítico andou nesse dia, veio carregado numa maca. Mas o que acontece? Saiu daquele lugar andando sozinho para sua casa. Então a igreja, o que quero te explicar aqui? Primeiro ponto, nós como filhos de Deus, precisamos ter a visão clara das coisas. Aleluias. Precisamos ter a visão clara das coisas. Precisamos ter a visão clara das coisas. Esses homens tinham a visão clara acerca de Jesus. Sabiam quem era Jesus. Sabiam quem era Jesus. Sabiam também o que Jesus é capaz de fazer com aquele homem que eles estavam a carregar. O que significa? Aquele paralítico, muitas das vezes, pode significar a visão que nós temos. Toda visão precisa de pessoas que carregam essa visão, para essa visão chegar mais longe, ou essa visão dar certo. Porque se nós não tivermos a visão das coisas, não vamos fazer nada. E outra coisa que eu venho te dizer aqui, através desse versículo, nós precisamos ser pessoas que têm amor dentro do coração. Eu acredito que essas pessoas, quando chegaram, viram muitas pessoas. Pode dizer assim, amigo, nós te levamos de lá até aqui. Você está vendo o Conauê Canadala? Você está vendo aqui cheio de pessoas? Você está vendo, não tem espaço. Agora vamos te deixar aqui ou vamos voltar aonde? Para casa. Mas disse não. Esse mano aqui vai ter que andar. E tiveram que subir lá no teto. Tiveram que subir no teto. E tiveram que colocar esse homem onde? Lá. E esse homem voltou a andar. Venho dar uma palavra para a igreja do Senhor. Primeiro ponto. A igreja precisa ser como esse homem. Ou seja, precisa ser como esses homens eram. Esses homens não ficaram preocupados somente com eles, porque estavam bem.
Eles ficaram preocupados com aquele homem que não estava bem. Esses homens não ficaram preocupados apenas com a situação deles. Ficaram preocupados com a situação daquele homem. Esses homens, nós como igreja, precisamos ser como esses 4 homens. Que não viram o impossível. Não viram coisa difícil. Não viram barreiras. Eles quebraram barreira. Aonde não havia graça de cura, houve cura. Aonde não havia graça ou seja, aonde não havia graça para paralítico andar, paralítico andou. Paralítico andou. Não havia graça para aquele homem andar, mas ele andou. Então nós precisamos ser como esses homens são. Muitas das vezes, se nós fôssemos como, ou seja, se estivéssemos naquele tempo, talvez você e eu poderia dizer. Fique em pé em nome de Jesus. Leva uns, mas deixar de glória em glória. É por isso que Jacó foi como Jacó, voltou como Israel, quebrou limites na vida dele. Assim como Abraão, ele foi para Monte Moriá como Abraão, mas voltou como Abraão, quebrou limites. Para você quebrar limites, você precisa de ser alguém que está determinado para as coisas acontecerem. Diga para seu irmão, não adianta chorar sem fazer nada. Não adianta chorar sem fazer nada. Não adianta chorar sem fazer nada. Não vai funcionar. Aleluias. Nós quebramos limites. Nós quebramos limites quando estamos cercados com pessoas positivas. Aleluia. Não se sinta autossuficiente. O seu destino, o teu sucesso está nas mãos de alguém. Seja humilde. Se aquele paralítico fosse um paralítico chato, que insulta, cheio de malcriado, iria morrer de paralítico. Iria morrer com a paralisia dele. Mas ele era humilde. Eu creio muito bem que era humilde. Porque nenhuma pessoa vai suportar um orgulhoso. Nenhuma pessoa vai suportar alguém que é egoísmo. Nenhuma pessoa vai suportar alguém que pensa nele, mas não pensa nos outros. É por causa da simplicidade dele. Preferiram lhe carregar. Naquele tempo não havia. Você vai ter problema. Deus nunca vai ter problema contigo. Só que você vai ter problemas com Deus. Aleluia. Então, todos esses 4 tinham uma e única visão: ver aquele paralítico andar. Era a visão deles. É por isso que disseram assim: mesmo não temos prioridade para entrar, nós vamos entrar pelo teto. Tiveram que violar a casa de alguém. Se fosse hoje, seriam presos. Chama-se invasão de propriedade. Mas eles falaram assim: podemos sim ser incriminados por causa de que invasão de propriedade, mas esse homem vai ter que andar hoje. Eu me lembro daquela mulher que sofria 12 anos de fluxo do quê? De sangue. De sangue. Aquela mulher não tinha como receber cura, porque a mulher que apanhava naquele tempo era considerada imunda. Não poderia estar entre a multidão, porque era imunda. Mas ela teve que quebrar limites. Disse: eu já gastei tudo que eu tinha em vários lugares por causa desse meu problema. Agora eu ouvi falar de Jesus, eu vou para lá. E ela foi. Ao chegar lá também viu multidão. Viu ou não viu? Viu. É por isso que igreja, não invente desculpa para não vir na igreja por causa de pessoas. Aleluia. Zaqueu viu pessoas, não viu? Viu. Tem muita gente aqui. Ele era baixinho. E a Bíblia não diz que lá só havia altos. Não é isso? Mas ele estava lá para ver Jesus. Não tinha como. Usou a fé. Esse mano aqui vai passar daqui. E dito e feito, passou daí. Pessoa que tem fé não vê o impossível acontecer. Diga. Então, nós precisamos ser homens e mulheres que quebram limites.
Se na minha casa ninguém casou, eu vou quebrar esse limite. Eu vou casar. Pessoas vão saber que aqui casas. Se na minha casa ninguém trabalha, ninguém estuda até se formar, eu vou ser a primeira pessoa. Então, todo cristão é alguém que quebra limite, porque você foi dado poder e autoridade para fazer essas coisas acontecerem. O nosso problema, nos limitamos apenas. Não, eu vou na igreja, vou orar, vou sentar, acabou, o pastor me dá propósito, faço, acabou. Não. Isso é importante, mas você precisa nas suas orações quebrar limite a cada dia. Aleluia. Aquela mulher chegou, teve que enfrentar a sociedade, teve que enfrentar a multidão e teve que tocar em Jesus. Ela recebeu a cura, quebrou limites, ficou curada. É por isso quando Jesus perguntou quem é que me tocou, ela, para se revelar, começou a tremer. Tremia porque ele não poderia fazer aquilo, mas ela quebrou limite para algo que era proveitoso para ela. E Jesus disse: a tua fé te salvou. É esse tipo de pessoa que Jesus está à procura, que quebra os limites. Não fica a chorar apenas, mas faz alguma coisa para acontecer. Aleluia, igreja. Então, outro ponto que eu preciso te falar aqui. Quando nós reparamos nesse texto que nós ouvimos aqui, primeiro, a igreja precisa desses 4 jovens que carregaram o paralítico. E a segunda lição que eu vou dar aqui: a igreja precisa de pessoas que têm um propósito claro das coisas. Diga para seu irmão: propósito claro. Propósito claro. Vou explicar uma coisa para vocês que ainda não casaram. Quando um homem vir ao teu encontro, ou quando um homem queira te casar, não fique preocupado se ele tem carro, se ele tem casa, se ele tem boa vida. Não estou a dizer que isso não é importante. Quando eu não dou esse conselho para mulheres, porque não é mulher que procura homem, tem que ser homem. Se você está aqui, mas procura homem, muda isso aí. Homem, quando você lhe procura muito, não te valoriza. É verdade. Aleluia. Sim, homem ginga, aquela moça não aguenta comigo, aquela moça não aguenta. Então, não procure muito homem. Faz quem te quer, ele. Tem que ser ele a correr atrás de você. Deixa de se entregar muito. Aleluia. Então, quando um homem vem para te casar, ou para meter papo, né? Meter papo, sei lá o que é, tudo mais, eu te quero, aquilo. Primeira coisa, não fique preocupado se ele tem carro, casa ou se tem boa vida. Não fique preocupado com quem? Fique preocupado com a visão que ele tem. Yes. Sim. Fica preocupado com a visão que ele tem. Não visão espiritual. Para falar visão, o quê? Qual é o plano dele? Né? Na convivência dele, o que ele faz? O quê? Em que área eu vou ser útil na vida dele? Porque existe muitos homens que a mulher não tem utilidade na visão dele. Tem pessoas lá fora que têm utilidade na visão dele. Então pergunta: meu marido, meu futuro marido, em outras palavras, qual é a visão? Ou quais são os projetos, os propósitos, aquilo que você quer fazer com que eu seja útil nessa coisa? Ele vai te falar: que não, essa moça tem o quê? Tem visão. Meu plano é esse, meu plano é aquele, meu plano. Então ele vai tirar para fora essa visão. É por isso que existem muitas moças, entram no lar, não conhecem a visão. Chega lá, começa a encontrar coisas que no namoro não tinha. É verdade, papai. Já quer fazer barulho. Não. Ok, você, por exemplo, você vai casar com um homem de Deus como a mim, que sexta não dorme em casa, sábado não dorme em casa, só dorme em casa domingo de noite. Você não sabe dessa visão. Ok, você vai começar a chamar padrinho, bananha, pano. Esse homem que não dorme em casa, tem chifre, enquanto nem tem namorada, porque é minha visão. É por isso, irmãs, estou a vos dar dica: não fique preocupado com coisas, fique preocupado com a visão. Qual é o sonho que esse homem tem? Quais são os propósitos para amanhã? Qual é o plano para o futuro? Então, irmãs, não namore com um homem que não tem uma visão clara das coisas. Vai gastar seu tempo em vão.
vai rejeitar homens de verdade por causa de um bandido que nem tem visão das coisas. Estou te dando a palavra de sabedoria aqui. Se você não me ouvir, só conta isso. Então, a igreja precisa de pessoas que têm um propósito claro, ou visão claro. Esses homens saíram de lá com uma visão clara das coisas. Esse mano tem que andar. Pronto, não importa chuva, ou sol, ou impedimento. Você vai andar hoje, senão não vai pequenino. Ou volta a andar, ou vamos te deixar lá. Mas voltar contigo de carregar aqui, neva. É por isso que enfatina o teto. A igreja precisa de pessoas assim. A igreja precisa de pessoas livres da divisão. O que é divisão? Esses vamos colocar pelo teto, esses dois dizer, chegou nele, mas em si já te entende. Ou, mas se para mim, para o não ir basta. Não havia divisão, estavam livres da divisão. Se for para entrar pelo teto, nós todos, da mesma forma que lhe carregamos, vamos lhe introduzir a si mesmo. A igreja vai longe com pessoas que estão livres da divisão, mas anda numa única visão. Aleluia. Amém. Vou explicar uma coisa. Quando um jovem casa numa família, onde essa família tem uma única visão, meu irmão, você vai ver fumo. Pequena porrada que você vai dar, basta ele saber lá. Você está lixado, estão a vir lá. Nem para você gritar com a tua esposa, você vai pensar 1000 vezes. Por quê? Você sabe que eles são muito unidos. Aleluia. É por isso que o diabo não gosta de uma igreja assim. O diabo gosta de uma igreja, esses pensam isso, esses estão a pensar em marreu, esses estão a pensar em comida, esses estão a pensar no seu, esses estão a pensar em preia, esses estão a pensar em coisa de comida. O diabo gosta de igreja assim mesmo. Vocês estão a falar de jejum, eles estão a falar de contribuição para marreu. No marreu a igreja enche, mas no jejum pouca gente. Quando chega no domingo, as pessoas que não vêm na oração são os primeiros a querer mal na cabeça de ser orado. Então, não é esse tipo de pessoa que a igreja quer. Aleluia, igreja. O terceiro ponto, estou a pôr ele aqui. A igreja precisa de pessoas que têm visão de quebrar limites. A igreja precisa de pessoas que têm uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Fé inabalável é um tipo de fé que não importa as circunstâncias que você vai passar, mas você vai continuar acreditando e confiando que as coisas vão dar certo. É esse tipo de fé que nós precisamos. Quantas gente já desistiram porque algo não aconteceu? Quantas pessoas que já perderam força porque alguma coisa não andou bem? As coisas não saíram como ele esperava. Desistiram. Isso não é fé inabalável. Quem tem fé inabalável não repara relógio. Ele repara o tempo de Deus na vida dele. Acredita que o tempo de Deus vai chegar. Então você precisa de fé inabalável. E outra coisa que eu preciso falar aqui. A igreja precisa de pessoas que têm compaixão pelos perdidos. Diga compaixão pelos perdidos. Compaixão pelos perdidos. Compaixão pelos perdidos. Compaixão pelos perdidos. Se a igreja não tiver compaixão pelos perdidos, não vão fazer visita, não vão ajudar necessitados, não vão fazer nada por falta de compaixão pelos perdidos. Então, se você não tem compaixão por outra pessoa, por uma pessoa que está perdido, tenha compaixão pelos perdidos. Tenha compaixão. Vou explicar uma coisa, igreja. Nem todos vão se converter por causa da pregação. Nem todos. Há pessoas que você pode lhe pregar de Gênesis até Apocalipse, nunca vai se converter. Mas eles vão se converter por causa da compaixão que você tem. Eles vão se converter. Nem todos vão se converter através de palavra, mas através da compaixão que você tem. Como que você vê os bêbados da sua zona? Como que você lhes vê? Muita união.
Aleluia. Como que você lhes vê? Como você vê aquelas moças que trocam muito de homens? Como você lhes vê? Será que você costuma zombar delas ou você costuma ter misericórdia e compaixão por elas? Quando a igreja começar a ter essa percepção, a igreja vai avançar. Vou explicar uma coisa. Não tenha medo de conversar com um bêbado sobre que as pessoas vão te confundir. Não tenha medo. Você conversa com um bêbado, independentemente se bebeu ou não. Através dessa compaixão que você tem, ele vai começar a ver que esse aqui nem está a me julgar. Esse aqui nem está a me condenar. Nem está a me apontar o dedo como outros pastores fazem. Nem está a subjugar o meu pecado. Então, não, esse aqui conhece Deus de verdade. Vou para lá também. Quero conhecer esse Deus dele. Ele vai conhecer Deus. Aleluia, igreja. Então, nós precisamos de ter compaixão pelos perdidos. Aqueles quatro homens tinham compaixão. Por isso que ele pode dizer assim, esse homem, se lhe deixarmos assim, ok, eu vou subir, vocês três fazem isso, procurem corda. Logo lhe introduziram aonde estava Jesus. E Jesus disse, os teus pecados foram perdoados. Vou explicar uma coisa. Ande com pessoas que não querem te ver no pecado, mas querem te ver os teus pecados perdoados por Jesus, para você e eles entrarem junto no reino dos céus. Pergunta para seu irmão aí. Como são teus amigos? Como são teus amigos? Como são os teus amigos? Como são teus amigos? Como são os teus amigos? Como são teus amigos? Aleluias. Amém. Irmãos, vou parar por aqui, mas vou levar 2 minutos só. É o seguinte. Nós somos o resultado das pessoas que andam conosco. Se você anda com pessoa que fala muito de futebol, você corre o risco de ser CR7 da zona. Se você anda com pessoas que gostam muito de mundanismo, você vai ser um cristão frio amanhã. Se você anda com pessoas que dizem, orar muito não é necessário, não sei o que, você também corre risco de ser um preguiçoso na oração. Porque você é o resultado das pessoas que te rodeiam. Você é o resultado das amizades que te cercam. Se for para andar com pessoas que estão numa vida, seja pela compaixão por eles, mas não para você se contaminar como eles já estão contaminados. Seja luz no meio das trevas, não seja treva no meio das trevas. Aleluia. Então nós precisamos quebrar limites. A partir de hoje, diga, Senhor Jesus, ensina-me a quebrar limites. Senhor Jesus, ensina-me dia após dia a quebrar os limites. Que eu seja o primeiro a quebrar limites na minha vida. Em nome de Jesus. Não há limite que vai prevalecer na minha vida. Não há limite que vai prevalecer no meu coração, na minha vida, no nome de Jesus. Senhor Jesus, eu vou quebrar limites em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Há uma coisa que eu preciso explicar aqui, mais 1 minuto. Há uma coisa que eu preciso explicar aqui para algumas pessoas ou para todos. Primeiro, nós precisamos carregar dentro de nós a humildade. A palavra que Deus me estava a ler a palavra de Deus nesse dia no livro de Isaías, e Deus me deu uma palavra muito forte. Eu comecei a perguntar para Deus, como que isso é possível? Lá no Isaías 50 diz que vocês precisam comprar coisas que não se... Ou seja, vocês precisam ter coisas que não se compram com dinheiro. Você perceber? Precisamos de coisas que não se compram com... É uma palavra que Deus vem falando já faz um mês. Que nós precisamos de carregar coisas que não se compram com dinheiro. Você pode perguntar, mas quais são essas coisas que não se compram com dinheiro? Existem essas coisas. Se você está aqui nesse lugar, não tem essas coisas, você precisa ter essas coisas.
são essas coisas, ou é uma dessas coisas que fez. Se os homens não te confiam, até Deus vai ser difícil de confiar. Estou falando outra coisa, no setembro. Precisamos ter a lealdade. Se você não ser leal com ninguém, irmãos, se você não ser leal com Deus, você nunca será leal com qualquer pessoa. E outra coisa que eu vou te dizer, procure sempre ter o temor dentro de você. Quem não tem temor a Deus, não tem temor com nenhuma pessoa. Organizo? Amém. Aleluia. É por isso que vocês mulheres, vou vos dar uma tarefa. Não perca seu tempo a jejuar muito para seu marido se converter. É importante. Não estou dizendo que não é importante. É importante. Ore muito para seu marido temer a Deus. Quando um homem teme a Deus, ele não trai a esposa contra as mulheres. Não é porque ele não quer, não é porque tem medo da esposa, é porque ele tem medo de Deus. É por isso que o homem de Deus, todas as pessoas que não temem a Deus, temem o pastor. Essa culpa mais onega na pastor não fundisse, mas engano culpa onega nani na mulungu onisciente. Então, tenha temor a Deus. Toda pessoa que tem temor a Deus, ele não tem medo de pastor, ele lhe respeita porque é pai dele na fé, mas ele tem medo de Deus. Ele não faz coisas escondidas, sabe que Deus está o quê? Está me vendo. É por isso que não confunda santidade com saber esconder pecados. Santidade é uma coisa, saber esconder os pecados é outra coisa. Podemos te ver santo aqui, enquanto lá fora, grande bandido. Tenha temor a Deus. Fazendo isso, você vai ser um jovem, uma mãe, uma mulher de sucesso. E se formos a vir mais aqui ou lá, vamos ver uma coisa diferente na sua vida. Porque você colocou esses princípios. Então, tenha coisas que não se compram com dinheiro. Aqui não tem pessoa que está a vir aqui porque bispo aqui lhe paga, não existe aqui. Alguns, a maioria estão a vir aqui porque consegue ver amor. Apesar que ele é duro às vezes, mas essa dureza é para seu bem. Pode revelar essa parte? Revela. Todo pastor que não é duro com as ovelhas, não ama as ovelhas. Não ama. Você pode ver o homem de Deus como duro. É essa dureza que tornou ele maduro. Pessoa que lhe dá almofada e aquele que dá espada, respeita quem te dá a espada. Porque amanhã vai ser um grande guerreiro, mas a almofada vai ser um grande dorminhoco amanhã. Aleluia. Estou te dando muita palavra de sabedoria. Se você não ouvir, é para sua conta. Pessoa que te dá espada vale mais do que aquele que te dá almofada. Você vai ser guerreiro por causa da espada. Mas a almofada vai ser dorminhoco. Dorminhoco não chega no lugar nenhum, não faz nada, nada anda, nada vai, nada vem e nada aparece. E por cima acusa o diabo. É diabo. Diabo, você é dorminhoco, não faz nada. Eu fui dizer uma coisa com um bispo lá no coisa, uma puta, disse assim. Diz que o teu pai pode ser agricultor e você pode ser engenheiro. Lhe respeita, porque é ele que te colocou na escola. Ele que comprou caneta, caderno para você aprender A, E, I, O, U, até você ser quem você é hoje. Então tenha a humildade de reconhecer: my father is my father. Fazendo isso, Deus vai derramar graça na sua vida. Deus abençoe o nome de Jesus. Abra suas mãos em nome de Jesus.